proposta da nossa aula de número 14 é a gente corrigir os exercícios da aula 11 e da aula 13, ok? Então vamos lá. Um microempresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais e quer produzir um creme com fragrância de rosas. O principal componente do óleo de rosas tem cadeia poliinsaturada, hidroxila no carbono terminal. Então sublinha no seu texto aí, ó, cadeia poliinsaturada. Poli quer dizer vários, insaturada quer dizer que tem dupla. Então quer dizer que é uma cadeia que tem mais de uma dupla. E tem que ter uma hidroxila no carbono terminal, ou seja, no último carbono. Meninos, raciocina comigo, carbono terminal. Se for um ciclo, não tem carbono terminal. Então, o que acontece? A gente já vai descartar esse e esse aqui, ó, porque é um ciclo, tá? Bom, hidroxila é OH. Se você olhar aqui, essa cadeia aqui é uma cadeia aberta, e aqui eu tenho um carbono terminal, mas aqui é HO. Então tá errado aqui porque é HO, certo? Então aqui tá errado. A mesma coisa aqui, ó, eu tenho uma dupla só, e aqui no carbono terminal eu tenho HO, hidroxila é OH. Então isso aqui está o quê? Errado, tá? Então, correto é o 1 aqui, a estrutura de número 1, tá? Eu tenho duas duplas, então ela é poliinsaturada. No último carbono aqui, eu tenho o grupo OH ligado. Então, o correto tá a estrutura de número 1, tá? Letra A. Segundo exercício. O hidrocarboneto representado pela estrutura química a seguir pode ser isolado a partir das folhas ou das flores de determinadas plantas. Além disso, sua função está relacionada, entre outros fatores, a seu perfil de insaturação. Considerando esse perfil específico, quantas ligações π a molécula contém? Todas as ligações simples são sigma. Dupla, eu vou ter uma ligação sigma e π. E tripla, eu vou ter π. Eu vou ter uma sigma e duas π. Então, aqui eu tenho uma dupla. Então, aqui eu vou ter uma ligação π. Aqui eu vou ter uma ligação π. Aqui eu vou ter uma ligação π e outra π. Então, quantas ligações π que eu vou ter nesse composto? 4 ligações do tipo π. Letra C, tá? O exercício número 3 fala assim. A qualidade de óleos de cozinha, compostos principalmente por moléculas de ácidos graxos, pode ser medida pelo índice de iodo. Quanto maior o grau de insaturação da molécula, maior o índice de iodo, determinando a melhor qualidade do óleo. Na figura são apresentados alguns compostos que podem estar presentes em diferentes óleos de cozinha. Dentre os compostos apresentados, os dois que proporcionam melhor qualidade para os óleos de cozinha são os ácidos. Eles querem os dois melhores, e os melhores são os que têm mais insaturação. Então vai ser o ácido linolênico, que tem 3, e o ácido linoleico, que tem 2. Isso aí está na letra B de bola, tá? Certo? Número 4. O estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas e químicas responsáveis pelas características de cada substância descoberta. Um laboratório investiga moléculas quirais cuja cadeia carbônica seja insaturada. Então, o que ela tem que ser? Insaturada. Ela tem que ser heterogênea, e ela tem que ser ramificada, certo? Bom, vamos analisar as estruturas. A melhor estrutura vai ser aqui a insaturada, heterogênea e ramificada. Então, vamos aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, CH3, letra A, CH3, CH duas vezes. Então, eu tenho CH e CH. Se você contar aqui, ó, uma com H, duas. Então, aqui tem uma dupla, ó. Essa dupla ligação, ela tá oculta, tá? Aí eu tenho um CH. Esse OH entre parênteses tá ligado no CH. Esse oxigênio tá ligado nesse carbono aqui, ó. Dupla O, NH, CH3.
Se vocês observarem aqui, essa cadeia aqui ela é insaturada, porque eu tenho uma dupla entre carbonos. Ela é insaturada. Depois, se você observar, esse nitrogênio está ligado entre esse carbono e esse carbono aqui, ó, tá? Certo? O hidrogênio não conta, né? Lembra que eu falei que o H ele não conta. Então, tá ligado entre esse e esse. Então, ele é um heteroátomo. Então, ela é heterogênea. Mas ela é uma cadeia normal. Ela não tem ramificação. Ela não tem um carbono terciário. Então, a letra A não está correta. A letra B de bola. Vamos fazer a B de bola. CH3. Como eu já expliquei, esse CH duas vezes é porque tem uma dupla aqui que está oculta. Aí eu tenho um CH. Esse CH3 está ligado aqui nesse C, ó. Eu vou colocar aqui, ó, CH3. Esse oxigênio está ligado nesse carbono. O nitrogênio também, ó. Esse H, se você quiser colocar ele aqui embaixo, pode colocá-lo. Então, se você observar, aqui eu tenho uma dupla. Então, a cadeia é o quê? Insaturada. Aqui eu tenho um CH3 de pendurado aqui, ó. Esse carbono, ele é terciário. Ele tá ligado nesse e nesse aqui, ó. Então, ele é terciário. Esse CH3 aqui é uma ramificação. Então, essa cadeia, ela é ramificada. E esse nitrogênio aqui tá ligado entre dois carbonos. Então, ele é o quê? Heterogênea. Então, essa cadeia insaturada, heterogênea e ramificada. Como pediu o enunciado? Então, a letra B atende às especificações do enunciado. O exercício número 5 fala assim: a estrutura do composto orgânico de fórmula molecular C5H8O, que apresenta cadeia ramificada, insaturada, heterogênea e alicíclica é. Bom, então vamos lá. O que é uma cadeia ramificada? É uma cadeia que tem carbono terciário ou quaternário, né? O que é uma cadeia insaturada? É aquela cadeia que tem dupla ou tripla ligação. Uma cadeia heterogênea é aquela que tem um heteroátomo. O que é um heteroátomo? Né? Um átomo diferente entre carbonos. Se ele estiver na extremidade, ele não é heteroátomo, ele tem que estar entre carbonos. E uma cadeia alicíclica. Esse nominho aqui, né, diferente, né? Alicíclica significa cadeia aberta mesmo, tá? Aberta, quer dizer, não ciclo, tá? Ok? Então, é mais você conhecer os nomes. A letra A é cadeia fechada, tá errado. A letra B é uma cadeia homogênea e ela não é ramificada também. A letra C de casa. A letra C de casa é uma cadeia alicíclica, porque ela é aberta. Ela é insaturada, porque ela tem uma dupla. Ela é ramificada, porque ela tem um CH3 de pendurado aí ligado no carbono. E só que ela é homogênea, porque o oxigênio não está entre carbonos, então ela é homogênea. Então a letra C, errada. D de dado, cadeia fechada, então errado. Letra E, a cadeia alicíclica, aberta, é insaturada, inclusive tem duas duplas, né? Ela é insaturada. Ela tem um CH3 de pendurado e ligado no carbono, terciário, ela é ramificada. E eu tenho um oxigênio aí no meio da cadeia ligado entre carbonos, ela é heterogênea. Então essa aqui, ó, ficou a letra E, ó, tá? Resposta correta, letra E. Exercício número 6. O ácido etilenodiamino tetracético é o chamado de EDTA, utilizado como antioxidante em margarinas, possui a seguinte fórmula estrutural. Classifique em. Essa cadeia aqui, ela é uma cadeia aberta, tem uma extremidade aqui, uma extremidade aqui e uma extremidade aqui. É uma cadeia aberta. Se ela é aberta, ela é chamada de acíclica. Aberta ou acíclica, tá? Bom, se você olhar, essa dupla aqui está entre carbono e oxigênio, carbono e oxigênio, carbono e oxigênio, carbono e oxigênio. Eu não tenho nenhuma dupla entre carbonos. Então, essa cadeia é acíclica e ela é o quê? Saturada. Saturada. Agora,
Se você olhar aqui, esse nitrogênio aqui está ligado entre carbonos, ó. Esse nitrogênio aqui está ligado entre carbonos, ele é heteroátomo. Então, ela é heterogênea. Heterogênea. A letra que tem acíclica, saturada e heterogênea é a letra B de bola, né? Exercício de número 7. Fala assim: a sibutramina, representada abaixo, é um fármaco controlado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária que tem por finalidade agir como moderador de apetite. Aí eu tenho a fórmula aqui estrutural da sibutramina. Sobre a sibutramina é incorreto, é errado, né? Afirmar que trata-se de uma substância aromática. Aqui o anel benzênico, ó, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Então a alternativa A tá verdadeira. B. Identifica-se um elemento da família dos halogênios em sua estrutura. Aqui eu tenho um cloro. O cloro pertence à família dos halogênios. Flúor, cloro, bromo, iodo, né? Família 7A, halogênios. Então essa alternativa está verdadeira. Letra C. Sua fórmula molecular é C12H11. Tá falando aqui, ó, que é C12H11NCl, tá? Vamos contar quantos carbonos tem essa estrutura? Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, está errado, tá? Então, está falso aqui, ó. D de dado. Identifica-se uma amina terciária em sua estrutura. A amina é quando tem nitrogênio ligado entre 3 carbonos, né? Então, está verdadeiro. Identifique-se a presença de ligações pi. Como tem ligação dupla, então tem ligação pi. Verdadeiro. Então, a incorreta é a letra C de casa. Agora, nós vamos para a correção da aula de número 13. Então, vamos lá. A seguir, temos 4 substâncias representadas por suas moléculas. No estado líquido, o tipo de forças intermoleculares que existem em cada uma dessas substâncias são respectivamente, tá? Bom, quais são os tipos de interação que a gente revisou aula passada, né? Íon, que é entre 2 aglomerados iônicos. Íon dipolo, que é uma substância iônica com uma covalente. Depois nós temos ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, que ocorre entre, tá, moléculas que têm hidrogênio ligado aos 3 elementos mais eletronegativos, que é o flúor, oxigênio e nitrogênio, né? Depois nós temos dipolo, que ocorre em compostos covalentes polares. E depois nós temos dipolo induzido, que é a ligação mais fraca, que ocorre entre compostos covalentes apolares, né? Nós vimos que quanto mais intensas são essas interações, maior é a temperatura de fusão e ebulição. Então vamos lá. Esse composto de número 1 aqui é o C2H6. C2H6 é um composto que só tem carbono e hidrogênio. Ele é um composto covalente, porque o carbono faz 4 ligações covalentes. Então ele é um composto covalente. Então, o tipo de interação aqui, ó, ele é um composto apolar. O tipo de interação dele vai ser o dipolo induzido, tá? É o dipolo induzido, porque ele é apolar. Dipolo induzido. Vamos escrever aqui, ó, dipolo induzido. Por quê? Porque essa molécula ela é covalente apolar. Os compostos orgânicos, a maioria é covalente apolar. Bom, você viu a presença do oxigênio ligado ao hidrogênio aqui. Então, vai fazer o quê? Ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Aqui, ó, você tem 2 grupos OH aqui, ó. Então, aqui vai ter ligação de hidrogênio também. Ligação de hidrogênio. Bom, aqui, de novo, um composto orgânico formado só de carbono e hidrogênio. Carbono, carbono, carbono e completa com hidrogênio. Ele é um composto covalente apolar. Se ele é um composto covalente apolar, é dipolo induzido. Induzido.
Então vai ser dipolo induzido, ligação de hidrogênio e dipolo induzido. A resposta é a letra B de bola. Exercício número 2. Os modelos de forças intermoleculares são utilizados para explicar diferentes fenômenos relacionados às propriedades das substâncias. Considere desses modelos para analisar as informações abaixo. Então, informação 1 aqui, ó, fala assim: as diferenças de intensidade das interações intermoleculares entre as moléculas da superfície de um líquido e as que atuam em seu interior originam uma tensão superficial do líquido responsável pelo arredondamento das gotas de líquidos. Verdadeiro. Então, essas interações intermoleculares faz com que crie uma tensão superficial. Isso acontece com a água. Se você vê a água parada ali, quietinha, parece que tem uma película ali, olha, sobre a água ali. É porque as interações entre as moléculas de água, que são tipos de ligação de hidrogênio, são ligações fortes, mantêm essas moléculas unidas. Tanto é que um pequeno inseto muito leve, ele pousa sobre a água como se ele tivesse uma película, né? Então essa afirmação está verdadeira. Afirmação de número 2. Então tá falso. Terceiro, a grande solubilidade da sacarose em água deve-se ao estabelecimento de interações do tipo ligação de hidrogênio entre os grupos hidroxilo da sacarose e da molécula de água. Verdadeiro, né? Na minha aula passada eu fiz um modelo da glicose. A sacarose tem mais grupo OH do que a glicose. Então a glicose, a sacarose, ela faz interação tipo ligação de hidrogênio com a água. Verdadeiro. Então a alternativa correta, 1 e 3. 1 e 3 está na letra D de dado. Então, a resposta correta, letra D. Vamos lá para o nosso terceiro exercício. O ácido desoxirribonucleico DNA é um tipo, tá? É tido como uma molécula que carrega toda a informação genética. O DNA é constituído por duas fitas complementares que são compostas por um esqueleto de fosfato, desoxirribose, açúcar, e bases hidrogenadas. A estrutura em dupla fita é observada uma complementariedade entre as bases hidrogenadas, como por exemplo a guanina interage com a citosina, formando um par de bases, enquanto a adenina interage com a timina. Abaixo tem a ilustração da interação entre as bases guanina e citosina, com interações intermoleculares mostradas nos pontilhados. Se você observar a estrutura da molécula, o oxigênio da guanina tá lá de cima, o oxigênio da guanina tá ligando ao hidrogênio da citosina. Depois, no meio, o hidrogênio da guanina tá ligando ao nitrogênio da citosina. Depois, embaixo, o hidrogênio da guanina ligando novamente ao oxigênio da citosina. Essas três ligações pontilhadas são interações do tipo ligação de hidrogênio, tá? Letra A. A interação que ocorre entre as bases é do tipo ligação de hidrogênio, que são as interações mais fracas que existem. Falso, ela não é fraca. B de bola. A interação que ocorre entre as bases é do tipo ligação de hidrogênio, que é uma classe especial das ligações de polo permanente. Realmente, alguns autores classificam a ligação de hidrogênio como uma ligação pertencente à classe dos dipolos permanentes, porque é uma interação forte, tá? Então, a alternativa B está correta, tá? A gente viu porque estava aqui é fraca. A letra C, vamos achar o erro. Os pontilhados representam interação tipo forças de London. Forças de London é a dipolo induzido, que ocorre em compostos apolares. Errado. D de dado. As interações mostradas são do tipo íon dipolo. Não tem presença de íon na molécula, tá? Tá errado. Segundo erro, são fracas. Errado, são fortes. A interação íon dipolo é forte, tá? Então tem 2 erros na letra D de dado. Letra E. Os pontilhados representam interações tipo dipolo induzido. Errado. Ligação de hidrogênio.
são as mais fortes. Errado, de polo induzido são as mais fracas. Então, tem 2 erros também na letra E. Número 4. A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes. O que é umectante? Que absorve a umidade. Essa palavrinha é bom gravar ela. Umectante absorve a umidade. Feitos geralmente à base de glicerina e polietileno glicol. Aí te deu a fórmula da glicerina e do polietileno glicol. Normalmente eles usam um desses 2 componentes. Se você observar a estrutura da glicerina, você vai achar 3 grupos OH. Então a glicerina vai fazer ligação de hidrogênio com a água, tá? E se você analisar a estrutura do polietileno glicol, nas 2 extremidades da molécula tem grupo OH, que faz ligação de hidrogênio com a água. A retenção de água na superfície da pele, promovida pelo hidratante, é consequência da interação dos grupos hidroxila, dos agentes umectantes, com a umidade contida no ambiente por meio de ligações de hidrogênio. Letra E. Letra E. Certo? Exercício número 5 é um exercício que caiu no Enem, tá? Fala assim, ó. As fraldas descartáveis contêm o polímero poliacrilato de sódio, que é o composto 1. Então, o composto 1 é que está presente na fralda descartável. São mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano convencionais, constituídas de fibras de celulose. Aqui está a estrutura da celulose aqui. A maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação aos de pano deve-se a quê? Se você observar aqui, ó, aqui eu tenho um íon, tá vendo? Um íon aqui, ó, O-Na+. Esse íon vai fazer uma interação com a água. A água, ela é um composto covalente. Então, vai fazer um covalente polar. Então, aqui, ó, vou anotar nesse cantinho aqui, ó, H2O, vou anotar aqui, ó, H2O é um composto covalente polar, tá? Então, a interação entre o composto 1 e a água vai ser íon dipolo, tá? Íon dipolo. Por quê? Porque o poliacrilato de sódio, ele é um composto iônico que vai se ligar com a água, que é um composto covalente polar. Covalente polar, lembra que é dipolo-dipolo? Então, vai ser uma interação tipo íon dipolo. Já a celulose, né, presente aqui, ó, nas fraldas de pano, elas têm esses grupos OH aqui, ó. Esses grupos OH aqui vão fazer ligação de hidrogênio com a água. Ligação de hidrogênio com a água. Então, enquanto a fralda descartável tem uma interação tipo íon dipolo, a fralda de pano tem uma interação de ligação de hidrogênio. O íon dipolo é mais forte do que a ligação de hidrogênio, por isso que é mais eficiente. Aí vem, deve-se a interações íon dipolo mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água em relação às ligações de hidrogênio entre celulose e as moléculas de água. Isso aí está na letra E. Então, exercício 5, resposta correta, letra E, tá? Exercício de número 6. Forças intermoleculares são responsáveis pela existência de diferentes fases da matéria, em que uma fase é uma porção da matéria que é uniforme, tanto em sua composição química quanto em seu estado físico. Com base nessas informações, relacione os termos às afirmações que melhor descrevem. Primeiro parênteses aí, vamos ler o que está escrito aí, ó. Fala assim, ó. Podem ocorrer quando sólidos tais como KCl e NaI, por exemplo, interagem com moléculas de água, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, NaCl. NaCl, ou KCl, quer dizer, né? KCl. Então, eu vou ter aqui um metal e aqui eu vou ter um ametal. Que tipo de ligação que eu vou ter entre metal e ametal?
eu vou ter uma ligação iônica. Como o composto é iônico, vai ser uma interação íon dipolo com a água, tá? O NaI também, que ó, é um composto iônico. O NaI é um composto iônico, tá? Certo? Então, eu vou ter a presença do íon. Então, composto iônico faz interação com a água do tipo íon dipolo. Íon dipolo, tá? É número 2. Então, aqui vai ser número 2. Próximo parêntese aí. Podem ocorrer quando elementos com eletronegatividade elevada, quem tem eletronegatividade elevada? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Podem ocorrer quando elementos com eletronegatividade elevada estão ligados covalentemente com ligação com hidrogênio. Então, flúor, oxigênio e nitrogênio, os mais eletronegativos ligados ao hidrogênio, faz o quê? Ligação de hidrogênio. Então, aqui número 1. Próximo aí. São forças que estão presentes quando temos, por exemplo, uma amostra de acetona e propanona dissolvida em etanoato de etila. Bom, sobrou forças de London, né? Que a gente não colocou ainda, e dipolo-dipolo. Forças de London é quando é muito fraca. Vamos ler o próximo aí, ó. Ocorre entre compostos não polares. Ó, compostos não polares. Compostos não polares são apolares, sendo uma interação bastante fraca. Então, com certeza, esse aqui, ó, é forças de London. Forças de London, número 3. Então, só restou o dipolo aqui, número 4, tá? O exercício número 7 fala assim: o benzeno é geralmente usado como solvente de compostos orgânicos, enquanto a água é usada geralmente como solvente de compostos inorgânicos, por apresentarem respectivamente. O benzeno é um composto orgânico formado só de carbono e hidrogênio, ele é apolar. E a água é uma molécula polar, tá? Então, isso aí tá na letra B de bola, exercício 7, B de bola. Benzeno apolar, água polar. O exercício número 8 fala o seguinte: dentre as substâncias abaixo, qual é mais solúvel em água? Se você pegar a molécula de Br2 aqui, ó, é bromo ligado no bromo. Não existe diferença de eletronegatividade. Essa molécula aqui, ela é apolar. Então, ela não vai interagir com a água, porque a água é polar. Se você pegar o CO2 aqui, eu vou ter carbono, duplo oxigênio. A geometria é linear. E o oxigênio é mais eletronegativo. Então, eu vou ter um vetor puxando para cá e outro puxando para cá. O oxigênio é mais eletronegativo, puxa para cá o par eletrônico. Esse oxigênio é mais eletronegativo, puxa para lá. Duas forças opostas. Essa molécula aqui, ela vai ser o quê? Apolar. Duas forças interagindo de forma oposta, apolar. Novamente aqui, ó, CH3, CH2, 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 CH3. Esse composto aqui é um composto orgânico formado de carbono e hidrogênio, que é apolar. Bom, se você perceber na letra D, eu tenho a presença de um grupo OH aqui. Esse grupo OH faz ligação de hidrogênio com a água. Esse composto aqui, ó, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, ele é o quê? Apolar, um composto orgânico apolar. A maioria dos compostos orgânicos são apolares. Então, a letra D de dado é o composto que é mais solúvel em água. Vamos lá para o exercício número 9. O armazenamento de certas vitaminas no organismo apresenta grande dependência de sua solubilidade. Por exemplo, vitaminas hidrossolúveis, quer dizer, solúvel em água, devem ser incluídos na dieta diária, enquanto as lipossolúveis são armazenadas em quantidades suficientes para evitar doenças causadas pela sua carência. A seguir são apresentadas as estruturas químicas de 5 vitaminas necessárias ao organismo. Dentre as vitaminas apresentadas nas figuras, aquela que necessita maior suplementação diária, a que a gente precisa diária é as hidrossolúveis, ou seja, solúveis em água. Dessas vitaminas aqui, quais são as mais solúveis em água? Dessas apresentadas aqui, a mais solúvel vai ser a número 3, porque aqui apresenta
maior número de grupos OH que vão fazer ligação de hidrogênio com a água e a molécula também é menor, tá? Porque o tamanho da molécula também influencia na solubilidade, como eu falei para vocês na aula passada. Número 10. Um método para a determinação do teor de etanol na gasolina consiste em misturar volumes conhecidos de água e de gasolina em um frasco específico. Após agitar o frasco, aguardar um período de tempo, medem-se os volumes das duas fases immiscíveis que são obtidas, uma orgânica e outra aquosa. O etanol, que antes era miscível com a gasolina, encontra-se agora miscível na água. Para explicar o comportamento do etanol antes da água e depois da água, é necessário conhecer o tipo de interação existente entre essas moléculas. Letra E. Tá? Beijos, até a próxima aula.